Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 42 ao 47. No entanto, como a nossa proposta é um sermão temático, então pregarei um pouco diferente do que eu estou acostumado. Então vai ser um desafio para mim também. Espero que o Senhor fale com você, fale ao seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 42, diz assim o texto sagrado: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor Todo-Poderoso, peço ao Senhor nesse momento auxílio para pregar a Tua palavra, que ela fale aos nossos corações, que ela trabalhe em nosso ser, que ela gere em nós vida e que cresça o fruto do Teu Espírito em nosso caráter. Afasta cada vez de nós as obras da carne e que possamos ser praticantes desta palavra, Senhor. Em Teu nome, que ela seja exposta, ensinada neste lugar com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, igreja, né? A gente já parou para pensar um pouquinho o que é igreja? Segundo a sistemática de Wayne Grudem, ele diz que igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. John Frame também, explicando que a igreja diz essencialmente, a igreja é o povo de Deus de todas as épocas. A nossa confissão de fé histórica, os 28 artigos, no artigo de número 19, diz que a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só, e compõe-se de todos os sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver mundo, para serem chamados e convertidos nessa vida e glorificados durante a eternidade. A nossa nova confissão de fé está sendo publicada pela UISB, no artigo de número 23, diz o seguinte: cremos que a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta na pluralidade das igrejas locais, consistentes de uma comunhão pactual do povo escolhido de Deus, operada pelo Espírito Santo, fundamentada na doutrina dos apóstolos, embora nelas eventualmente se imiscuam os reprobos e os hipócritas, que se distinguem pelas marcas da pura ministração da palavra de Deus, da correta administração das ordenanças e do exercício fiel da disciplina, cujos deveres supremos incluem os mandamentos do cuidado mútuo, a prática dos dons espirituais, o uso e diligência dos meios de graça, o culto público centrado nas Escrituras e por regulado a missão ao mundo de pregar o Evangelho, batizar os convertidos e discipulados. A definição ficou um pouco grande, né? Segundo o texto bíblico, por exemplo, se nós citarmos 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, igreja para o apóstolo Paulo vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro
do corpo. Igreja é o corpo de Cristo. E nós, individualmente, somos membros do corpo. Mas quando nós nos juntamos nessa coletividade, nós somos igreja do Senhor. Então, quebrando já aquele misticismo tradicional, você sozinho, meu querido, por mais bonito que você seja, você não é igreja. Igreja é a comunidade reunida. E isso, Porto Filho, parafraseando ou estilizando a definição de Porto Filho, é um teólogo congregacional, principalmente de eclesiologia, ele diz que a igreja é a comunidade daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que se reúnem em um local. Então, igreja, segundo o apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo. Nós, individualmente, somos membros deste corpo. Paulo diz em Efésios 1, 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Embora nós sejamos o corpo, a igreja reunida é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça desta igreja. Ele é o nosso líder supremo, ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é aquele que nos lidera pelo poder e pela exposição fiel da sua palavra. Então o apóstolo Paulo diz que igreja também, além de corpo, é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós, como membros desse corpo, temos a função de nos santificar, ou o Espírito de Deus nos santifica cada vez mais. Somos templos do Senhor. Efésios 2, 21 e 22 diz: nele todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, além de Cristo ser o fundamento, ou além de Cristo ser o cabeça desta igreja, ele também é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Cristo é o alicerce, é como Mateus diz, ele é a pedra, e esta pedra está fundamentada a igreja. Cristo também, ou a igreja também, é a noiva de Cristo. Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja também é a noiva de Cristo. Já que nós vamos falar sobre pertencer, nós já começamos dizendo a vocês como membros, como igreja reunida, pertencem a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dono de vocês. E como ele mesmo diz em sua palavra, perseguir a igreja é perseguir Jesus Cristo. É dessa forma, nós somos um com Cristo. Isso faz parte da grande união mística da sua igreja com Cristo. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. Meus irmãos, sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo não existe igreja.
É por isso que é muito perigoso uma igreja que ela não é cristocêntrica. É como se ela existisse e não existisse ao mesmo tempo. Porque não há vida, não há existência fora de Jesus Cristo. Nós, como igreja, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Deus ou o próprio Cristo já separou um povo, a igreja, para si. No momento certo na história, nós ouvimos a pregação do Evangelho e fomos chamados a pertencer a este povo. Da mesma forma que no Antigo Testamento, Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, para a tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti um povo, uma grande nação. O próprio Cristo, através do seu Espírito Santo, pelo intermédio da pregação da palavra, tem nos chamados a sair das trevas para pertencer a um povo, tem nos chamado a ressuscitar dos mortos, a levantar-se do cemitério, para erguer-se e andar agora em um novo caminho, em uma nova vida, em uma nova criação. Deus nos chamou a pertencer a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. E vocês que são membros, pertencem a uma igreja local. Continuando a definição de Paulo, a igreja também é uma coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamentada na verdade. Nós temos a palavra de Deus. Embora sejamos igreja, nós somos liderados pelo cabeça que é Cristo, e este cabeça nos lidera pela palavra da verdade. Existe, e há quem diga, que a igreja é maior que a palavra de Deus, porque a igreja veio primeiro. Não, meus irmãos, o que veio primeiro é a palavra. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra nada mais é do que o próprio Cristo encarnado. É aquilo que Ele quis revelar dele mesmo. Não tem tudo, porque é impossível conter Deus em papel, é impossível conter Deus em algo criado. Deus é imensurável, incognoscível, inalcançável. Aquilo que sabemos de Deus é aquilo que Ele quis revelar-se de si mesmo. No entanto, aquilo que Ele revelou de si mesmo é suficiente para sabermos aquilo que Ele quis falar dele e para a nossa salvação. A igreja não nasceu em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. A igreja nasceu a partir do momento em que Deus criou um casal, colocou no Éden, e aquele casal passou a adorar a Deus. Passou a cultuar o Senhor. Por isso existe a igreja invisível, que é a igreja de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares. São os cristãos verdadeiros. Não a igreja institucional, não o número de IBGE, mas os crentes ao qual chamou antes da fundação do mundo. É a igreja invisível, militante. Os que estão com Cristo é a igreja de Cristo. Os que ainda estão nesta terra é a igreja de Cristo. E nós, em um só culto neste momento, adoramos a Cristo. Somos igreja invisível. Neste momento estamos adorando a Deus com toda a criação, e seja ela material, seja ela espiritual. Os anjos cultuam a Deus, nós cultuamos a Deus, os animais cultuam e louvam ao Senhor, e a igreja continua cultuando e louvando ao Senhor. Todo ser que respira cultua a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, como coluna da verdade do Deus vivo, prega a palavra de Deus. É o nosso Papa de papel, como dizem os católicos. De fato,
é a bússola, é aquilo que rege as nossas vidas, porque sabemos que todo ser humano é pecador, todo ser humano é falho, e por isso a gente não deve confiar 100% nas palavras de homens, mas na palavra de Deus sendo pregada, essa sim, nós devemos confiar, nos apegar. A igreja também é a família de Deus. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Quando Deus nos justificou em Cristo, nós fomos adotados e Ele fez de nós, irmãos, filhos e filhas, co-herdeiros com Cristo. E o autor dos Hebreus diz que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Fazemos parte da família, pertencemos à família de Deus. E esse irmão que está do seu lado aí, vai morar com você no céu. É seu irmão. Se você não gosta dele, comece a orar por ele para que você comece a gostar. Porque esse rosto aí vai estar com você até a eternidade, né? Porque ninguém aqui deseja que o outro vá para o inferno, pelo amor de Deus. Não é isso? Deseja que ele vá para o céu, então você vai ver ele lá. Você vai cantar, cultuar com ele lá, né? Vocês vão ter que se acostumar com a minha face, com a minha barba brilhosa, né? Com meus dentes amarelos. Deus nos chamou e somos família dele. Todos nós aqui somos irmãos em Jesus Cristo. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo continua dizendo à igreja como uma comunidade missionária, Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Igreja gera igreja. Igreja, povo de Deus reunido, prega o evangelho, discipulando e trazendo ao aprisco, ao pasto, a esse redil, mais membros para a família de Deus. A política do crente é evangelizar, já dizia C.S. Lewis. O nosso trabalho é pregar a palavra de Deus, não só aqui, mas também aos locais onde estamos inseridos, a fim de fazer mais discípulos e mais membros para a família de Deus. Os eleitos estão aí, perdidos, e você tem que ir buscá-los através da pregação do Evangelho. Atos 1:8, Lucas diz: mas receberão poder enquanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja é chamada a sair de 4 paredes e pregar o Evangelho. A igreja, para o autor dos Hebreus, também é uma assembleia ou uma comunidade de redimidos. Hebreus 12:22 e 23. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. O livro que nós estamos usando, não pense que essa série de sermões é uma ideia totalmente da minha cabeça, não. Eu estou fazendo uma estilização segundo Bakhtin. Eu estou pegando o texto de alguém
estou estilizando ou moldando a necessidade desta igreja local. É um livro de um autor chamado Tony Merida. Ele escreveu Ame a Sua Igreja, 8 verdades sobre a igreja local. Então, os temas foram todos tirados deste livro. Tá? Editora Pronobis, é uma editora batista, eu acho que é o único defeito da editora. Ele diz o seguinte: embora a palavra igreja, eclésia, signifique basicamente um ajuntamento ou uma assembleia, ela é mais do que uma simples reunião. A igreja é uma comunidade local de cristãos que se reúnem para cultuar a Deus e testemunhar aos de fora. É a união de pessoas que compartilham vidas centradas em Cristo pelo bem uns dos outros e para abençoar o mundo. Isto é a igreja, é uma comunidade local, é a família de Deus, é uma reunião dos redimidos, é um povo missionário, é um povo chamado a pertencer a Cristo. E como nós lemos no texto, pertencer ao Senhor na comunhão, no batismo, no partir do pão, no ensino da palavra. Pertencer ao Senhor nos ajuntando todos os domingos, e no caso desta igreja, nas quartas e nos domingos, a fim de manter a prática da comunhão e do ensino da palavra e da adoração a Cristo, adoração ao Pai e adoração ao seu Espírito Santo. Pertencer à igreja, irmãos, segundo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, ora assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Percebe? Um só membro não é a igreja, um só membro não é o corpo, mas é esse ajuntamento de irmãos. Formamos a igreja local. Paulo diz em Romanos 12, do 4 ao 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todo a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós precisamos nos importar mais com os nossos irmãos. Pertencer à igreja é se importar com cada membro. Se você machucar o dedo midinho, todo o corpo sente, né? Então, o menor membro aqui deve ter importância, seja ela da menor criança ao mais velho, tem sua devida importância. Paulo diz em Efésios 2, 19 ao 22, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, já citei o versículo, mas concidadão dos santos, membro da família de Deus, edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, irmãos, citando o último verso aqui, para a gente entrar na pregação e acabar a introdução, 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Você pertence ao Senhor. E nós, quando nos ajuntamos aqui, pertencemos a uma comunidade local. Por isso, irmãos, viver o Evangelho na comunidade local é pertencer à comunidade. Amém? Viver o Evangelho
nesta igreja, na igreja local, é pertencer a esta igreja, pertencer a esta comunidade. E a grande pergunta retórica é: como demonstrar que pertenço a esta comunidade local? Como eu posso demonstrar que pertenço a esta igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, me envolvendo com a comunidade local. Eu preciso me envolver com esta igreja. Eu preciso, irmãos, viver a vida comum da igreja. Em outras palavras, bem povão, a gente não pode ser crente turista, que vem um domingo perdido, pelo amor de Deus. Eu não posso ser aquele que não me envolvo, que não participo das reuniões, dos cultos. Sempre que eu puder, eu tenho que ter o prazer e a alegria de estar aqui. Eu pertenço a este lugar. Eu pertenço a esta comunidade. Eu pertenço à igreja local. Então, viver a vida comum da igreja é uma demonstração de pertencer. Você já viu alguém pertencer a uma família e nunca está em casa? Você já viu uma pessoa dizer: eu tenho um esposo, e esse cidadão nunca parou em casa? Então não é um esposo, é um visitante. Não é um familiar. Não é alguém que mora com você. É um visitante. É um turista. É como a gente sai daqui de João Pessoa e vai passar alguns dias em Pipa, em qualquer lugar. Estamos turistando. Mas na igreja local, pertencer a uma igreja não é turistar. Não é vir aqui de vez em quando. Não é vir aqui quando eu estou me sentindo bem. Hoje eu vou para o culto. Hoje não está chovendo, vou para o culto. Hoje está dessa forma. Não, irmãos, temos que estar aqui sempre que possível. Temos que colocar na nossa agenda que os domingos pertencem ao Senhor. E eu pertenço a uma comunidade. E no domingo eu estarei naquele lugar, louvando a Deus com os meus irmãos, formando uma grande igreja local, um grande coro de adoração, e Deus irá falar com todos nós pela sua palavra. Pertencer a uma igreja é se envolver com a igreja. Você precisa se envolver com a comunidade local. Tony Meira, do livro, ele diz: não se pode permitir que a experiência e as preferências pessoais moldem nossa visão da igreja. É necessário vê-la através das lentes da Bíblia, e isso significa ver a igreja com alegria. O texto que acabamos de ler, irmãos, você vai perceber o seguinte, no verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Participar desta igreja com alegria, irmãos, com um sorriso no rosto, com aquele desejo de pertencer e de estar. Porque quem ama a igreja se importa com a igreja, se importa em estar. Me faz lembrar do copeiro do rei. Quem lembra o nome? Neemias. Quando ele escuta a notícia que os muros da cidade estão devastados, que Jerusalém perdeu a beleza que é antes, ele cai em grande pranto. E ele intercede ao rei para voltar a Jerusalém, para levantar os muros. Quem pertence a um lugar se importa com esse lugar, irmãos. Quem pertence à igreja se envolve de uma maneira tal, a ponto de que algo machuque a igreja, algo machuque os irmãos, algo machuque esse lugar. A gente sente no coração uma profunda tristeza, uma profunda angústia e deseja que tudo se resolva. A gente deseja que a igreja cresça e a gente se envolve para que ela cresça. A gente se desdobra. Eu sei, irmão, que muitas das vezes
trabalhamos a semana toda, e quando chegar numa quarta-feira eu estou morrendo de cansado, isso acontece comigo, mas eu tenho por obrigação estar neste lugar. Muitas das vezes não é o desejo que nos mantém, irmãos, em um lugar, muitas das vezes não é a vontade, não é aquela romantização, eu quero, muitas das vezes é a nossa obrigação, o nosso sentimento e responsabilidade de pertencer a um lugar. Da mesma forma funciona no casamento. Você pensa que o casamento é só flores, só lua de mel? Existem momentos em que a gente quer sair correndo, mas sabe por que existe uma aliança no seu dedo? É para você olhar e saber que existe um compromisso, que existe, e muitas das vezes não é o amor que vai lhe segurar não, sabia? É o compromisso. Você fez uma aliança diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Você jurou amar, proteger, estar presente. Então muitas das vezes, quando dá vontade de sair correndo, olha para a aliança e diz: eu jurei que vou ficar, e fique. Assim também é com a igreja. Você pertence a este lugar. Problemas vão surgir, dificuldades aparecem toda semana, por incrível que pareça, mas eu pertenço à comunidade do Cidade Verde, e aqui iremos ficar até chegar o tempo de Deus. Com você que funcione da mesma forma, tenha um compromisso com esta igreja, pertença de fato a essa igreja, se importe com essa igreja. Quando vê os muros caídos, queira levantar. Quando vê algo fora do lugar, ajeite, procure trabalhar para abençoar este lugar. Não seja só um dedo que aponte, mas seja as mãos que construa. Pertencer à igreja é olhar para a igreja com as lentes da Bíblia e não com o nosso idealismo. Meira continua dizendo: pertencer a uma igreja significa dedicar sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, onde um serve ao outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos. Pertencer à igreja, irmãos, novamente, é se envolver com a igreja, se envolver com a comunidade, é gastar os seus dias aqui, é pegar os melhores dias, a sua saúde e gastar na obra de Deus, gastar nesta igreja. Esta igreja não é a ideal, meus queridos, mas é a real. Toda igreja tem problemas, toda IEC espalhada aí pela grande João Pessoa tem seus problemas, e essa aqui não é diferente. Não é uma igreja perfeita, não é uma igreja ideal, mas ela é real. Aqui um serve ao outro, e é assim que tem que ser. Aqui um se importa com o outro, um ama o outro com alegria. Pertencemos a esta igreja. Por isso, irmãos, quero dizer a vocês: envolva-se com os departamentos. Viver o Evangelho na comunidade local é pertencer. E como nós demonstramos, nos envolvendo. Então se envolva com a UEC. Se envolva com a UAF. Faça parte da UMEC e da UAC. Participe dos departamentos. Tem serviço para você aqui, você sabia? A gente precisa de gente aí na mídia para fazer aquela escala, para que todo mundo possa cultuar também, para que não fique todo domingo só uma pessoa trabalhando e não participe do louvor e das outras coisas, porque tem que estar concentrado em estar fazendo isso e fazendo aquilo. Precisamos de você ali na mídia, precisamos de você para liderar uma UAF, uma UEC, para auxiliar o líder, para auxiliar alguém e ser formado juntamente com ele. Precisamos de você na salinha das crianças. Você sabia disso? Só tem 2 professoras. As bichinhas já estão caminhando pela graça. Glória a Deus pela graça. Está faltando você lá. Está faltando você se envolvendo nesses departamentos. Você pertence. Quem pertence se envolve. Quem pertence vem trabalhar aqui com alegria.
Precisamos de você no louvor, sabia disso? Precisamos de você aqui no ministério da pregação da palavra. Quem ama se envolve. Viver o evangelho, pertencer a uma igreja é se envolver. Participe dos departamentos. Participe dos cultos. Procure socializar-se com os irmãos, uns com os outros. Faça uma visita na casa. Irmão, tal dia eu vou tomar um café lá. Diga a ele. Ele vai preparar um café com biscoito, 7 capas para você. Vai comprar um pão com salame e você come com ele, dá glória a Deus. Se envolva. Faça uma visita. Eu sei que isso é difícil. Para mim é uma coisa quase que impossível. Mas eu preciso arrumar um tempo para visitar alguém. Para eu ir comer um pão com salame lá na sua casa. Tomar um café gourmet. Um cuscuz com queijo. Igual que meu pai fazia com ketchup e maionese por cima. Oh, glória! Se envolva, se socialize. Igreja é isso, irmãos. É se envolver com a comunidade local. O texto que lemos fala isso. Eles se envolviam no partir do pão. Estavam juntos, participando com alegria. Precisamos para a gente estreitar os laços. Ficar mais junto um dos outros. Precisamos, irmãos, nos envolver com alegria, com amor. Porque, meus irmãos, você sabe quem se envolveu conosco? O próprio Deus. O Criador dos céus e terra. Aquele que é servido por toda a criação. Os mais esplêndidos anjos louvam e servem a Ele. E Ele decidiu se fazer carne, habitar entre nós, para servir a igreja. Foi Ele quem lavou os pés dos apóstolos, como um escravo lava os pés do seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso lavando os pés de seus discípulos. O Deus Todo-Poderoso entregando a sua vida por amor ao seu povo, à sua igreja. Ele se envolveu conosco. Ele ainda continua envolvido, porque após ressuscitar, diz o autor dos Hebreus, que Ele está diante de Deus, intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo, ao Pai. Se é o Deus que nós servimos, Ele se envolve conosco. É um Deus que quando Ele expulsa o homem do jardim do Éden, Ele sai do jardim também e segue o homem. É um Deus que quando vê o homem mergulhado em idolatria, Ele diz: vem, sai de tua terra, para a tua parentela, eu vou me envolver contigo. É um Deus que quando o homem não sabe cultuar, Ele leva Moisés até um monte e 40 dias Ele ensina como é que se faz um culto. É um Deus que planejou e edificou uma cidade celestial para todos nós morar com Ele. Ele se envolve conosco e por isso nós devemos nos envolver com os nossos irmãos. Pertencer a uma comunidade local é se envolver com ela. Então, a partir de hoje, irmãos, que nós venhamos nos envolver mais com esta igreja, com este lugar. Venhamos ser mais presentes nos cultos e com os departamentos desta igreja. Mas, meus irmãos, viver o evangelho na comunidade local é pertencer à comunidade. Se em primeiro lugar é se envolver, em segundo lugar, irmãos, viver o evangelho na comunidade local é ter a comunidade local como parte essencial da vida. Você sabia? Igreja é essencial. As únicas pessoas que acham que igreja não é essencial é aquele movimento chamado desigrejados. Eles têm convicção de que se reunir como igreja não faz sentido, não é bom. Na cabeça deles, igreja é problemática. Tem muito problema, pastores
que pregam heresia ou que estão preocupados apenas com gordura da ovelha. Isso é a demonstração. Porém, irmãos, segundo as Escrituras, pertencer a uma comunidade local ou ser igreja é ter a comunidade local como parte essencial da vida. Temos alguns passos que o próprio Meire nos traz para que a gente entenda que a igreja é essencial à nossa vida. Nós precisamos conhecer a grandeza do que é ser igreja. Não devemos tratar a igreja como um anexo da fé, nem como um obstáculo para a missão. A igreja não é um fardo, mas é um ventre, onde nascemos para a vida cristã madura, imperfeita sim, mas indispensável para todo discípulo que deseja seguir fielmente a Cristo. Ei, é nessa comunidade aqui que você amadurece como cristão. Você sabia disso? É nessa comunidade aqui que você exercita os dons do Espírito que recebeu de Jesus Cristo. É nesta comunidade aqui, irmãos, que nós vivemos o Evangelho a ponto de suportar-nos uns aos outros. Talvez você não goste de olhar na minha cara, mas o Espírito está trabalhando em você para que você me suporte. É nessa comunidade aqui, irmãos, que eu, que sou o mais forte, que tenho mais conhecimento, suporto aquele irmão que é mais fraco. É nessa comunidade aqui que exercemos a nossa fé, que nós exercemos o nosso cristianismo, colocamos para fora o nosso caráter. É nessa comunidade aqui de irmãos que se reúnem, tanto ricos quanto pobres, quanto doutos e indoutos, né? Todos nós nos reunimos aqui, como igreja. Não era diferente na igreja primitiva, era senhores e escravos, políticos, a plebe, todo mundo junto, todo mundo reunido, quebrando paradigmas, quebrando estruturas sociais, vivendo como igreja. É o senhor de escravo tendo que chamar o escravo de irmão, e o irmão olhar para o Senhor e dizer: é meu irmão em Cristo, como o apóstolo Paulo fez com Onésimo. Ele tem sido útil a mim, ele é meu filho na fé. E Paulo diz ainda: recebe ele como você estivesse recebendo a mim. Isso é igreja. Igreja não é um fardo, irmãos, é um ventre que gera vida, que muda, que transforma o nosso caráter e o nosso ser, que gera em nós paciência. É aqui que o Espírito Santo trabalha, nos dando domínio próprio, para a gente não ter que perder as estribeiras. É aqui que o Espírito trabalha em nós, nos dando mansidão, para que a ira não tome conta de mim. É aqui que o Espírito trabalha em nós, colocando amor no nosso coração, para que a gente ame uns aos outros. Irmãos, precisamos reencontrar a grandeza do que é ser igreja. Igreja é indispensável para o nosso discipulado. Irmãos, também a igreja é como uma comunidade, é essencial para a vida. Nós precisamos nos tornar visível na igreja local. Vocês sabiam disso? Não basta dizer que crê, é preciso viver entre os irmãos. O Novo Testamento não conhece cristãos errantes. O pertencimento deve ser concreto, identificável, responsável, sobre o cuidado amoroso de pastores que velam por almas diante de Deus. Que isso? Nós, como igrejas, como igreja de Deus, devemos ser visível. Você deve se relacionar com os irmãos, a ponto de eu saber seu nome. Você sabia disso? E você saber o meu. Quando acabar o culto, não corra. Fale com 2, 3 pessoas, ou mais se puder. Se envolva. Faça com que as pessoas lhe conheçam. Apertem sua mão, saibam quem você é, a ponto de que um dia você não vier, você receba uma mensagem de um irmão dizendo que sentiu sua falta. É tornar-se visível. Isso não é só função nossa de
eu tenho que prestar atenção em todos os irmãos. Não, você precisa se envolver a ponto de que você se torne conhecido aqui neste lugar. Irmão, todos nós conhecemos a irmã Iris porque ela se envolve. Ela traz os seus poemas, lê, nós gostamos. Mas existem pessoas aqui que muitas das vezes tornam-se invisíveis, e isso na comunidade local não é normal. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em suas cartas, quando ele vai finalizar, ele cita o nome de vários irmãos. Priscila, Áquila, e sai citando a diaconisa, o presbítero. Ele sabe o nome de todo mundo, porque essas pessoas se envolveram com ele, marcaram ele. Ele viajava muito, andava muito, e é difícil lembrar de todo mundo, mas tem pessoas que de fato marcam a vida de um líder, porque ela está envolvida, ela saiu do anonimato, saiu da invisibilidade, está ali, pau para toda obra, pronto para ajudar. Você precisa ser esse crente. Isso aqui tem que ser essencial na sua vida. Isso aqui tem que ser algo que sem a igreja você não sabe viver. Se você sair hoje daqui, o que é que você faria no domingo, se você não viesse mais na igreja? Se você não souber da resposta, glória a Deus, é um sinal de que você pertence a este lugar. Mas você disser, eu podia estar em tal canto, tal festa, é alguma coisa errada. Pertencer à igreja é ter a igreja como essencial. Vocês sabiam que se até vocês forem se mudar, digamos que você vai sair daqui para outro país, vocês deviam procurar uma igreja? É uma pesquisa que tem que ser feita. Você não pesquisa a casa para alugar, aí você deve pesquisar também a igreja que vai congregar. É quando você vai procurar se existe alguma congregacional ali perto de onde você vai morar. É uma pesquisa de fato que tem que ser feita. Você tem uma igreja de crente lá, que prega a palavra, que não é só mais uma igreja inebriante, do movimento, não, é uma igreja que pregue mesmo a palavra. O pastor pode ser até um pouco frio, falar até devagar, mas ele prega o evangelho. É a pesquisa que tem que ser feita. A igreja tem que ser essencial a esse ponto. Mudanças virão por trabalho, por estudo, estações da vida, mas leve consigo como critério inegociável o desejo de fazer parte de uma igreja centrada no evangelho. Onde quer que você vá, procure o povo de Deus. Um crente sem igreja é um corpo sem respiração. Até para se mudar, você precisa procurar uma igreja. Não se mude sem antes procurar uma igreja. Eu já vi gente se desviar por causa disso. Se esfriar. Mudou, eu era frequente, mas depois que eu mudei, não fui em nenhum lugar, parei de ir. Não faça isso. Igreja tem que ser essencial à sua vida. No dia que você mudar-se daqui, procure uma igreja centrada no evangelho. Mas se você puder vir, continue vindo. Isso é bom para a gente. Manter-nos juntos. Irmãos, nós precisamos reconhecer o privilégio de pertencer. Reunir-se com os irmãos em Cristo é mais do que um dever, é um dom, é uma dádiva local. É bênção servir, repartir, adorar e caminhar juntos. Globalmente é graça fazer parte da grande família de todos os redimidos. E eternamente nos veremos cantando juntos. Digno é o Cordeiro. Isso aqui é um privilégio para você. Você podia aí estar envolvido como diz o ditado popular da televisão, você podia estar matando, roubando e se prostituindo. Mas Deus lhe resgatou, olha que dádiva, olha que coisa maravilhosa. Você podia estar em qualquer lugar, passando perigos, mas você está no melhor lugar, que é a casa do Senhor. É um privilégio, irmão, ser igreja. É um privilégio estar aqui em comunhão com os irmãos, pertencer a uma igreja. É um privilégio de Deus para nossas vidas. Viver a vida da igreja, essencialmente, também é orar pela igreja. Você ora por esse lugar? Você sustenta esse corpo aqui em oração? Você intercede pelos seus líderes, seus irmãos, seu ministério?
Você clama pelo avanço da palavra, pela santidade da comunhão, pelo brilho do evangelho entre vocês. A igreja se edifica também de joelhos. E você ora pelos departamentos dessa igreja. Você ora para que os homens avancem, se firmem. Você ora para que as mulheres continuem essa bênção que são. Você ora para que os jovens desta igreja continuem firmes na palavra e que Deus mande mais homens, mulheres e jovens para este lugar. Você sustenta esta igreja como uma coluna de oração. Você ora por este lugar. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ajoelha perante sua cama para orar ao Deus Todo-Poderoso. Você intercede por esta igreja. Você clama, irmãos, para que Deus continue abençoando este lugar, para que Deus abençoe os irmãos desta casa, para que Deus abra a porta de emprego aos irmãos que estão desempregados, para que Deus continue trazendo os eleitos que estão perdidos aí fora, para que se convertam neste lugar. Faz quanto tempo que não entra salvação nesta casa? Uma pessoa não se rende ao Senhor. Ore a Deus, sustenta esta igreja em oração, seja uma coluna de oração nesta igreja. Isso também é viver a vida da igreja, é algo essencial. Irmãos, viver o evangelho na comunidade local é pertencer à comunidade local. Se em primeiro lugar é se envolver, pertencer é se envolver. Se em segundo lugar, pertencer é ter a igreja, a comunidade local como essencial à nossa vida. Em terceiro lugar, irmãos, viver o evangelho na comunidade local também é vencer os obstáculos que criamos na comunidade. Sabia disso? Você sabia que muitos dos obstáculos que nós criamos é culpa nossa? A gente que idealiza alguma coisa a respeito de igreja. Por exemplo, existem irmãos que são sensacionalistas. Eles têm fome de espetáculo e indigestão de rotina. Muitos cristãos vivem a caça do extraordinário. Vou para a igreja. Você quer ver um detalhe? É eu que estou pregando aqui. Tem quase ninguém. Se fosse Augusto Nicodemos, que estava lotado. Tem crente que gosta de espetáculo. E é até bom vinha ouvir Augusto Nicodemos, até eu vinha. Só não vou dizer igual um pastor amigo meu, ir de joelho, não. Eu ia de carro mesmo. Mas a gente tem essa fome pelo extraordinário. E muitas das vezes a igreja local tem uma rotina. Não é algo que gera em nós uma adrenalina constante. Imagina aí, toda quarta-feira tá aqui, o tédio que é, né? Eu sei. Olho para a cara de vocês, alguns estão quase desmaiando de sono. Igreja local é isso. A gente não tem muitos espetáculos. Eu sei que tem gente que tem fome de espetáculo. Isso é um obstáculo que você criou. Você que está à caça do extraordinário. A sua vida deve estar um pouco monótona. E aí você quer um negócio diferente. Você quer uma conferência grandiosa, preletores importados que vêm de fora, controvérsias quentes, né? Calvinismo e arminianismo, isso aí a gente vai ouvir. Só que a vida na igreja local, com suas tarefas simples e diárias, ó, aquela mesma coisa direto. Como visitar um idoso, por exemplo, aquelas visitas que a gente já falou. Ensinar as crianças, participar lá atrás. Ouvir alguém ferido parece desinteressante para quem busca esse tipo de adrenalina, sensacionalismo. Isso é um obstáculo que nós criamos e que precisamos vencer. Existem dias, irmãos, que o Espírito Santo nos possui de uma tal maneira que a pregação de fato é eletrizante. A gente chega e diz, o culto foi uma bênção. Mas também vai haver dias em que vai ser aquela brisa e você vai dizer, rapaz, o culto estava frio. Não, quem estava frio é você.
Quem não prestou atenção foi você. Isso é a nossa fome de espetáculo. Precisamos vencer. O reino de Deus, meus irmãos, precisa avançar ou florescer no ordinário, no dia a dia. O reino não avança quando nós servimos e no que parece pequeno, porém eterno. Precisamos de uma nova geração que valorize não o brilho do palco, mas a beleza da fidelidade no banco da igreja. Isso me faz lembrar do apóstolo André. Vocês conhecem o apóstolo André? Não, você não conhece não. Vocês conhecem Paulo, Pedro, mas André, você não sabe nem quem são. André é o apóstolo das pequenas coisas, segundo John MacArthur. Olha só, André foi aquele que pregou a seu irmão Pedro. Você sabia que Pedro, o grande pregador, aquele que pregou e 3.000 almas se converteu, só veio a Cristo porque André foi até ele e pregou. Você sabia que quando Cristo pregava naquela multidão, mais de 5.000 pessoas, só de homem, fora contar as crianças e as mulheres, e Cristo disse: eu vou alimentar todo mundo. E Filipe chegou e disse: Senhor, precisa de dinheiro demais para alimentar essa multidão. Chegou André com uma criança dizendo: aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. E Cristo alimentou uma multidão por pequenas coisas. Você sabia que quando os gregos que iriam falar com o Senhor e ninguém conseguia chegar, André trouxe eles até Cristo. E Cristo falou aos gregos. André é um apóstolo que faz pequenas coisas, mas que aquelas pequenas coisas reverberam até hoje na eternidade. Seja esse apóstolo. Faça as pequenas coisas, que o ordinário na igreja faça parte da sua vida, a ponto de lá na frente nós lembrarmos da coluna de oração desta igreja, nós lembrarmos das pessoas que trabalharam e que construíram esta igreja, a fim de que essa igreja seja o que é hoje e o que ela vai ser. Trabalhe no simples, no ordinário. Isso faz parte da igreja local. Isso é pertencer a esta igreja, pertencer a este lugar. Pare de dar valor só à grama do vizinho. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre aí é que tal é mais bonita. Aí é que tal tem o melhor pastor. Tem não. Aí é que tal é assim. Aí é que tal é... Seja não, meu irmão. É aqui. A sua IEC é essa. O seu lugar é esse. Pertença a esta igreja. Glória a Deus. Pare de ser fome de espetáculo. Pare de ter indigestão da rotina. Mas o segundo obstáculo que nós muitas das vezes trazemos é quando a igreja ela é muito mística, misticismo, espiritualidade sem corpo é ilusão. Há quem associe vida espiritual ou vida no espírito com a experiência solitária, por exemplo. Os místicos, eles, na idade primitiva pré-escolástica, uma pessoa espiritual na cabeça desse pessoal era aqueles que se isolavam, não se envolvia. Por isso eles saem da cidade, do meio da comunidade e vão se isolar em monastérios. Aí começa a se criar monastérios onde isolado você poderia viver uma vida espiritual. Isso é ser místico. Ou ser místico é você não se envolver com os outros a fim de manter aquela aparência espiritual. Hoje em dia é assim. Então, uma pessoa que fala em línguas, ela tem aquele peito levantado, fala em língua, não se envolve muito com os irmãos, não se envolve muito com os pecadores, a fim de não sentar na roda dos escarnecedores. Esse é o argumento que usam. Porém, irmãos, não é isso que a Bíblia diz, não. Você sabe a maior maneira de nós sabermos se Cristo ou se o Espírito Santo trabalhou em nós, é quando nós estamos envolvidos. Quando você está envolvido, por exemplo, no trabalho, onde todo mundo fala palavrão, todo mundo senta na roda dos escarnecedores, todo mundo está ali, aí você está ali naquele meio, mas você não se envolve. Você não se envolve, não da maneira positiva, da maneira negativa, você não se deixa influenciar pelo aquele ambiente. Isso é ser espiritual. Ser espiritual não é se isolar. Ser espiritual é estar no lugar e não deixar ser influenciado por aquilo.
É sinal de que você está cheio do Espírito, completo de uma maneira tal que nada mais entra, a não ser o que venha do Espírito. Você está cheio de Deus de uma maneira tal de quando vem as setas inflamadas do diabo, aquilo não entra no teu coração, aquilo não entra na tua mente, você não se contamina, você está cheio de Deus. Isso é ser espiritual, porque ser crente longe disso aí é fácil. Ser crente longe do mundano é muito bom. Difícil mesmo é estar ali no meio e continuar firme. Difícil mesmo é estar ali no meio e você continuar crente em Deus. Então, não pense que espiritualidade é não estar envolvido. Não, pelo contrário. Espiritualidade é se envolver. Meus irmãos, espiritualidade bíblica se encarna na vida comum da igreja. Cristo não caminha entre pilares de pedra no deserto, mas entre os candeeiros, no meio da igreja. Quem quer encontrar Jesus precisa aprender a conhecê-lo no meio do povo, no partir do pão, na oração comunitária, não no silêncio, mas no som das vozes dissoantes, da comunhão que se manifesta. O banco da igreja é mais espiritual do que um monastério. Você está aqui no meio da comunidade, com os irmãos, é muito mais espiritual do que estar isolado em casa. Pertença a este lugar. Irmãos, o terceiro obstáculo é o idealismo. Quando o sonho da igreja ideal mata a igreja real. E muitos de nós têm uma ideia equivocada de igreja. Quem ama mais o ideal de que a igreja, ele sufoca a igreja. Você quer um exemplo? Há alguns anos, as pessoas tinham uma romantização de igreja primitiva. Igreja primitiva é isso, igreja primitiva é aquilo, e nós temos que voltar a ser a igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse a igreja perfeita. O camarada que faz isso, ele não leu as cartas de Paulo, ele não leu o Novo Testamento, porque a igreja primitiva não é uma igreja perfeita. Você já leu a carta de Coríntios? Meu irmão, existiam grupos que ficavam brigando dentro da igreja. Existia imoralidade sexual. O genro estava tendo relações com a mulher de seu pai. Existia uma briga na hora da ceia, do partir do pão. Uns comiam, bebiam e não esperavam uns pelos outros. Existia falta de amor. Existia uma falta de compreensão, existia uma heresia, eles não acreditavam mais na ressurreição. Não é uma igreja perfeita. A gente estudou Gálatas aqui, e haviam perturbadores na hora do culto, pregando circuncisão, guarda de sábado, lei de Moisés. Não era uma igreja perfeita. Fora as outras cartas. Colossenses havia uma heresia enorme de anjos, disso e daquilo. Não era uma igreja perfeita, mas na mente dos idealizadores, tal igreja era. Assim somos nós. Nós criamos obstáculos quando nós temos um ideal de igreja. A igreja tem que ser assim. Isso tem que ser dessa forma. Meu irmão, se isso não for bíblico, não tem que ser não. Se não tiver escrito, não tem que ser não. Existem dois grandes reformadores, né? Lutero e Calvino. Lutero diz, não, se não está na Bíblia, a gente pode... está nas costas dele, né? O pessoal atribui a ele. Mas tem Calvino, que o povo diz assim, ó, se não está na Bíblia, a gente não faz, eu vou por essa linha. Se não está lá, a gente não mexe. Não tem que ser da forma que eu estou pensando, da forma que eu estou idealizando. Fulano não tem que agir dessa forma, ele vai agir do jeito que ele age. Deus queira que ele age da forma bíblica, da forma correta. Mas o ideal, a gente idealizar a igreja, muitas das vezes a gente sufoca a igreja. A gente impede que a igreja cresça, sufocando ela com os nossos ideais. Meus irmãos,
A igreja, como nós sabemos, ela não é perfeita. Pequenos grupos como este aqui frustram uns aos outros. Vocês com certeza já teve essas experiências. Pastores erram. Essa ideia de igreja do primeiro século, que é perfeita, não, é uma igreja cheia de pecado, divisão e fraqueza. No entanto, nelas o Espírito agia. A solução não é fugir para uma igreja ideal. Porque no dia que você sair daqui, vai dizer, eu vou para tal igreja, porque lá é a igreja perfeita, no dia que você chegar, ela deixa de ser perfeita. No dia, se você sair daqui hoje e dizer, eu vou lá para a IPBE do Renan, porque lá é a igreja perfeita. Quando você chegar lá, quando você entrar pelas portas, a igreja deixou de ser perfeita, porque você chegou. É isso mesmo. O defeito está em nós, irmãos. Está em você, está em mim. Não existe igreja ideal. E quando você chegar lá, você vai perceber que existem grupos, que existem isso, que existe aquilo e que existe tal coisa. Não existe igreja perfeita, existe a igreja real, pertença a este lugar, meu querido. O Espírito Santo age aqui, fala através da pregação da palavra. Aqui, meus irmãos, manifesta-se a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desafio não é encontrar a comunidade perfeita, mas ser presença fiel nessa igreja imperfeita. É o nosso desafio. Não procure a igreja ideal, procure a igreja real, que tem a Cristo. Faça parte, pertença a esta comunidade. Para a gente finalizar, o individualismo. A fé que se isola perde sua forma. Vivemos cercados de conexões e vazios. Sabemos os nomes, mas não temos comunhão. A fé cristã, no entanto, ela é encarnada, ela é visceral. A gente precisa se envolver. Você percebe que o tema de pertencer está muito entrelaçado com o se envolver com este lugar. Você se envolve com a igreja. A igreja, ela é tão importante que ela é essencial à sua vida. Que esses obstáculos que nós criamos, precisamos vencer nos envolvendo. Se envolver faz parte de viver o Evangelho, de pertencer a esta igreja. Então, meus queridos, o Evangelho, ele cria um povo, não só de devocionais pessoais, ouvidos, conferências, não substitui o calor de uma oração em conjunto. Como disse Dietrich Bonhoeffer, estar fisicamente com os irmãos é graça. Estar aqui reunidos é graça. Isso aqui é um sinal do amor de Deus por nós. As igrejas se reúnem em todos os lugares do mundo, meus irmãos. Inclusive, os irmãos perseguidos se reúnem. Alguns deles se reúnem dentro de ônibus. Enquanto um dirige, eles estão louvando e pregando. Alguns se reúnem em cavernas, em casa. Isso é graça de Deus. Nós temos aqui um privilégio de não sermos perseguidos ainda. Nós temos o privilégio aqui de pregar, transmitir para quem quiser ouvir a pregação do Evangelho. Nós não devemos alimentar o nosso individualismo, mas temos que estar aqui em comunidade, abençoando uns aos outros. A comunhão não é um acessório espiritual, é o ambiente onde a vida cristã respira. A igreja local é o corpo onde pertencemos, não como turistas, mas como membros. Ninguém arranca um membro do corpo, arranca? Experimenta arrancar o teu braço, experimenta arrancar um pé, vai fazer falta. Então não seja um turista, pertença a este lugar, pertença a esta igreja. Viver o Evangelho na comunidade local é pertencer à comunidade local. Em primeiro lugar, envolvendo-se com a comunidade. Em segundo lugar, tendo a comunidade como algo essencial à sua vida. Em terceiro lugar, vencendo os obstáculos da comunidade local, porque você pertence a este lugar. Não fuja, não. Fique até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé.
Vamos louvar um hino ao Senhor.